Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 3 de junho. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Hoje temos informações importantíssimas para vocês. Inclusive aí uma apreensão de drogas, 33 quilos de maconha apreendidos com um jovem de 17 anos. Você pegou aquele auxílio emergencial e talvez foi meio fora de regra? Você estava com carteira assinada e conseguiu receber? Agora o governo quer essa grana de volta. Muitas outras informações também sobre a dupla Grenal, sobre o novo tarifaço, que foi imposto ontem. Bom, muita coisa você compreenderá aqui no Jornal Últimas Notícias de hoje. Apresentação Ednei Paini, falando da onde? Falando diretamente da capital brasileira do vinho. Você conhece a capital brasileira do vinho? Eu tenho repetido isso incessantemente para você. Se você gosta de um bom vinho, venha conhecer a capital do vinho, venha conhecer Bento Gonçalves. Aliás, tem inauguração nesse sábado na BR-470 entre Bento Gonçalves e Garibaldi. Tem uma loja que vai inaugurar com mais de 350 mil itens. Bom, Bento Gonçalves fica no Rio Grande do Sul, no Brasil. Inicia por aqui o Jornal Últimas Notícias. E vamos começar falando novamente, como sempre, de política. Voltaremos a falar da viagem do senador Flávio Bolsonaro aos States. Podemos perceber que o clamor de muitos brasileiros foram atendidos com esta viagem. As duas maiores facções do Brasil, o Comando Vermelho e o PCC nessa sexta-feira, agora dia 5, serão declaradas como facções terroristas pelos Estados Unidos. E o porquê das coisas estarem acontecendo dessa maneira? Você já se perguntou o que vai mudar? Pois nós podemos perceber que Lula é totalmente ao contrário. Você até pôde perceber que quando Lula ganhou de Bolsonaro nessa última eleição, os presídios do Brasil inteiro foram filmados, foram flagrados fazendo festa. Bom, não estou falando nada, só estou contando os fatos que os presidiários festejaram a vitória de Lula. Bom, ele não queria que essa classificação para os nossos faccionados acontecesse, De acordo com a declaração mostrada aqui ontem, ele ficou triste. Ele ficou triste com a decisão dos Estados Unidos, pois essa medida, de acordo com Lula, vai interferir na soberania do Brasil. Ou seja, de acordo com Lula, temos que defender a reputação ilibada do PCC e do Comando Vermelho. De acordo com o nosso chefe de Estado brasileiro Lula, os bandidos brasileiros teriam que ser tratados com diferentes prerrogativas, pelo menos aqui no Brasil, como eles são tratados. Mas no fundo, lá os Estados Unidos querem outra coisa. Vocês acham que eles querem mexer com a soberania do Brasil? Nada. Eles querem tomar conta dos seus. Dos seus? Não entendeu? Pois essa pauta dá poderes para eles controlar a sua soberania. Sabia que lá nos Estados Unidos existem 12 estados norte-americanos onde essas duas facções brasileiras estão atuando no momento? Agora você entendeu. Então Marco Rubio, assessor direto de Donald Trump,
disse que se o Brasil não dá cabo da bandidagem, eles irão dar. E não é só os Estados Unidos que querem declarar guerra ao narcotráfico internacional, pois a Argentina e o Paraguai também entram nessa luta e declararam as facções brasileiras como organizações criminosas. E nessa mesma pegada, o presidente Lula, para se defender, mostrou um cartaz em defesa do Pix. Ele faz declarações claramente chamando Donald Trump para a briga. Será que ele não entende que não dá para brigar com a nação mais bem armada do mundo? É incompetência do governo Lula se expandindo o mundo afora. Lula se aproxima de governos como Irã, Cuba, Venezuela e Nicarágua. Aí você vem me dizer que não? É claro que sim. Ele se aproxima de ditadores e quer falar de soberania, pois esses governos são uma mescla de uma bomba atômica com democracia. Já me estendi bastante, né? Mas depois do bloco esportivo eu volto a falar sobre esse novo tarifaço, porque isso, mais do que política, é de interesse de todo brasileiro saber como vai funcionar e por que Donald Trump resolveu meter esse tarifaço aí no Brasil também. No Brasil também, porque tem vários países no mundo que sofreram essa sanção. Vamos para o bloco esportivo e daqui a pouco a gente volta. Pessoal, vamos falar de esportes. Uns 50 dias para botar as coisas em dia na dupla Grenal. Essa pausa veio bem a calhar. Depois do último vexame do Inter e do Grêmio, tem que deixar para trás essa zica e partir para outra. Mesmo sabendo que essa parada vai fazer desaparecer alguns atletas. Você sabia? Sim. Alguns serão vendidos, outros serão doados, outros serão emprestados. A dupla será mais uma vez desfalcada, a dupla Grenal. Para o Grêmio, a intriga começou com Arthur. Ele tem contrato até o fim desse mês. E de acordo com o Juventus, que é o time portador do seu passe, ele falou que o Grêmio poderia comprar o Arthur. Mas o Grêmio não tem condições de dinheiro. Não tem como... Olha, não tem nem como pagar o salário de Arthur todo, né? Também o Grêmio não tem condições de nada agora. Só se recorrer para o seu anjo da guarda, né? O Damas Marquespan. Ou, em teoria, devolver o atleta. São dois caminhos sinuosos. Outra situação do Grêmio se refere ao atleta Marlon, que sofreu um grande trauma. E a sua recuperação está sendo lenta, né? Mas gradual. Ele já faz caminhadas ao redor do campo, pois quando ele fraturou o joelho direito foram cenas fortíssimas. Eu tenho até medo de lembrar ele torcendo a perna. Ele precisou colocar 18 pinos, reconstruir ligamento, botar chapa de ferro. Nem é ferro. Acho que é titânio. A recuperação está de acordo com a equipe médica, bem avançada. Segue aí por mais uns 2 meses aí. Se tiver sinais de recuperação muito bons, ele poderá estar de volta aí. Mas a expectativa é até o final de julho. Que ele já esteja treinando novamente com o grupo. E na retomada do Brasileirão, ele poderá atuar. Então os entraves da dupla Grenal são imensos. Falei apenas 2 aqui para vocês. Vamos falar um pouco do Inter também.
o Inter está trabalhando para renovar o contrato de Thiago Maia. A direção fez uma proposta ao atleta, pois o contrato vigente dele vai até dezembro deste ano. E pela lei, ele poderia assinar com outro clube a partir do final deste mês. Se o Colorado não se avivar nesse atleta, se nada tiver afirmado no Internacional, em janeiro de 2027 ele poderá deixar o clube de graça. De graça. Mas até agora nada, né? A direção colorada tem que dar a martelada final, mas não deu. Nada de aceno positivo do volante também. Nessa temporada aí ele tem 4 jogos como titular, 15 na temporada inteira, onde ele entrou como titular, né? Ele recentemente tinha despertado o interesse do Santos. Então, futuro incerto para o Thiago Maia. São várias as imposições que a dupla Grenal estará enfrentar nessa parada do meio do campeonato. E parada por causa da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo serão 48 seleções se enfrentando lá no México, United States e no Canadá. 3 línguas distintas, né? O espanhol, o francês e o inglês, que se unirão para falar a mesma língua, o futebol. Amanhã tem mais bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. E nós temos um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness dá o apoio a gente ao bloco esportivo. Então, como eu falei antes no bloco político, vamos entender um pouco mais sobre esse novo tarifaço norte-americano. Sim, é uma parte política, mas ela requer toda a nossa atenção de toda a população, tá? No total, 38% desse tarifaço vai vigorar para o Brasil. Agora, por diferentes questões notórias, a investigação americana sobre a questão abrangeu 6 áreas. 6 áreas que o governo norte-americano entendeu que nós tínhamos que pagar esse tarifaço. Lembrando, pessoal, fora do script aí, que o outro tarifaço, você sabe onde Donald Trump investiu o outro tarifaço? Porque ele arrecadou mais grana. Arrecadou muito mais grana. E ele pagou o imposto de renda de uma boa parte dos americanos, dos norte-americanos. Você entendeu o que fez? E sem contar que ele, eu não sei se a galera toda dele, mas ele, uma boa parte do pessoal que trabalha com ele, trabalha por amor à camiseta, não ganha 1 centavo da Casa Branca. Não, tem pessoas que ganham sim. Mas tem uma galera, ele com certeza, Donald Trump, ele investe o seu salário para as benfeitorias dos Estados Unidos. Bom, digamos aí que ele não precisa de dinheiro. E uma boa parte da galera que trabalha com ele, quando o Elon Musk iniciou também, decidiu doar a sua grana para os americanos. Então tá aí, ó. Na primeira parte do tarifaço,
quando foi a 50%, agora é 38%. É 25 mais 13, né? É 25 por desobedecer alguns padrões e 13 por outro, então dá 38. Vamos arredondar, né? Bom, são 6 áreas que os Estados Unidos, eles pesquisaram para chegar a essa conclusão dos 38% de imposto. Dentre esses impostos, o comércio digital e os serviços de pagamentos eletrônicos é um deles. Daí tu vai dizer, mas é o Pix. Bom, deixa eu te dizer, pode ser, que incide em rastrear o dinheiro sujo do narcotráfico pelo Pix também. E por consequência, o dinheiro dos golpes. Os golpes eletrônicos. É coisa que o governo Lula não tomou frente. Uma situação que iria diminuir os crimes cibernéticos drasticamente se fosse implementada uma pequena açãozinha, botando bloqueadores de celulares nos presídios. Cara, se essa galera dos presídios não conseguisse se comunicar com a galera fora e não conseguir mais aplicar golpes por celulares, olha... Mas o governo Lula, pra quê, né? Pra que deixar os coitadinhos dos presos sem telefone? Bom, o governo americano também analisou as tarifas injustas e preferenciais da proteção da propriedade intelectual, a aplicação da legislação anticorrupção, coisa que, se for analisado pelo governo e levado a sério, né? Não adianta ser analisado uma legislação anticorrupção e ter um monte de corrupto lá. Se fosse analisado a sério essa lei anticorrupção, poucos políticos estariam no Congresso. Entendeu? Por isso que o governo não analisa isso aí. Pra quê? Pra que prender quem é corrupto, né? Outra questão que os Estados Unidos incidem sobre esse tarifaço é sobre o acesso ao mercado de etanol. Daí sim você vai me dizer, mas, meu Deus, eles vão querer introduzir gente aqui? Não. Esse mercado do etanol, de acordo com os Estados Unidos, tem a ver com o trabalho análogo à escravidão. É outra questão a ser analisada, né? E o desmatamento ilegal também foi um dos pontos práticos a ser analisado pelos Estados Unidos. Ontem a comentarista da Rede Globo, Miriam Leitão, vou ter que falar o nome dela, né? Ela falou em alto e bom som que o desmatamento no Brasil, com o governo Lula, tem os menores índices dos últimos anos. Eu até voltei no Globoplay e ouvi de novo para ver se eu não tinha me enganado. Nessa premissa, eles mesmos da Rede Globo discordam, pois um passa pano e o outro joga água. O resultado é você entrar no Google e dar uma olhada. O resultado é preliminar da investigação. Preliminar da investigação norte-americana cita como exemplo as decisões arbitrárias da justiça brasileira, como a decisão dos ministros da Suprema Corte, não vou falar o nome dele, que ele proibiu o uso em território nacional da rede social Rumble em 2025. E a do X, a do X, por mais de um mês em 2024. Sim, um dos ministros que acha que pode tudo. Ele não pensou nas consequências que esses atos benéficos à esquerda irão abranger. Mas um dia
Pessoal, um dia a conta chega. Quem pratica maldade, seja de qual lado, direita, esquerda, centro, Marte, Vietnã, tudo, um dia chega. Um dia a conta chega. E todo mundo vai pagar pelas suas ações. E por fim, o governo norte-americano alega que essas práticas judiciais aqui no Brasil são injustas ou discriminatórias. Eu nem sei se agora eu dou risada ou falo sério com vocês. Práticas judiciais no Brasil são injustas ou discriminatórias. Elas proíbem ou restringem o comércio dos Estados Unidos. O que o governo está fazendo em relação às relações exteriores? Está complicado, né? Cada vez mais estão se estreitando, pelo menos com os Estados Unidos, que é onde o Brasil deveria ir lá e aprender com eles. É mais preocupante que o tarifaço de imposto do ano passado, sabia? Justamente por estar baseado na legislação americana. Tudo isso está na legislação americana. Você achou que o Donald Trump iria dar o bote sem ter um piso certo para pisar? Sem ter um apoio certo? Um alicerce? Bom, de acordo com a legislação americana, isso se torna mais difícil de ser revertido depois, né? O imposto implementado, se tem que ser revertido, tem que ser revertido agora. Ontem, em discurso no Catalão, no estado de Goiás, o presidente Lula da Silva atribuiu a atuação do tarifaço a quem? Será que vocês adivinham a quem ele falou que o tarifaço, que atribuiu essa atuação do tarifaço? Sim, aos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A prole do ex-presidente ele chamou de traidores da pátria. E o resultado dessa guerra política que só atrapalha quem produz, porque isso só atrapalha quem produz. Temos que ver os dois lados dessa moeda, né? Então o senador Flávio Bolsonaro, na sua conversa com Trump, ele pediu excessivamente ao presidente norte-americano que não aplicasse tarifa sobre as empresas brasileiras. Você sabia disso? Foi dito pelo filho do ex-presidente em uma entrevista em uma rádio em Itatiaia, Belo Horizonte, né? Ontem. Então vai ser exatamente como eu falei. A briga pelo cargo mais alto do Brasil vai seguir até que as eleições terminem. Vamos para o Harmony, né? O comercial da Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness, dando aí um apoio ao nosso jornal Últimas Notícias. Bom, o governo federal, presta atenção nessa notícia aqui. Se você, por um acaso, burlou o governo, presta atenção. O governo federal está aderindo à cobrança da devolução de 478 milhões de reais da população brasileira. Lembra do auxílio emergencial? Sim, aquele que Paulo Guedes implementou durante a pandemia para salvar a vida dos brasileiros. Achei uma ideia e tanto, hein? Ajudou muita gente esse auxílio emergencial. Mas também muita gente que não precisava também se apropriou indevidamente
desses recursos. Mas deixa eu falar. Estávamos em uma situação de pandemia. A galera não podia sair para trabalhar, que pegava o vírus. E Paulo Guedes resolveu dar uma grana para a população. Eu achei de uma sabedoria imensa esse auxílio emergencial. Imensa. Ele salvou muitas vidas. Ele botou comida. Paulo Guedes botou comida na mesa de muita gente com esse. Eu achei muito bom. Da minha parte. Da parte do ser humano. Bom. Terão que ser restituídos. Tá? 177 mil beneficiários. Eles terão que restituírem essa grana que eles pegaram ao governo. Quem não devolver essa grana que pegou indevidamente, se você estava trabalhando, você não deveria ter pegado. Se você tinha carteira assinada, você não podia ter pegado. Mas há sempre maneiras de burlar a lei. Naquela situação, Paulo Guedes fez acertadamente, deu para todo mundo. Deu grana para todo mundo e sim, ele teve uma decisão acertadíssima. Claro que sempre tem aquela galera que não é confiável. Mas para aquele pai que pescava para dar comida para sua família, para aquele pai que colhia latinha, que andava de pé no chão, conseguiu comer alguma coisa durante a pandemia que ele não poderia sair de casa. Mas sempre tem aqueles maus elementos, às vezes desavisados, nem maus, né? Nem maus elementos. Alguns desavisados achavam que ia ser fácil, não. Terão que devolver, senão ela vai entrar como dívida ativa da União. E se você pegou por algum motivo e você não precisava, preste bem atenção no seu endereço, no seu celular, que vai vir uma cartinha para você devolver. E se tiver condições, devolva sim, porque o governo precisa. Bom, vamos falar agora em relação à segurança pública, mas você vai me dizer, mas de novo tu vai me dizer que prenderam alguém? Sim. Dessa vez foi preso um adolescente e a polícia retirou de circulação, sabe quanta maconha? 33 quilos de maconha. Foi durante uma ação realizada no bairro Municipal, aqui em Bento Gonçalves. A ocorrência foi registrada durante o patrulhamento em uma área já conhecida pelo tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação das equipes de segurança, 2 suspeitos fugiram e entraram em uma residência. Um deles conseguiu escapar, enquanto o outro, um adolescente de 17 anos, foi localizado escondido dentro do imóvel que ele achou que tinha fugido. Durante a revista pessoal, os agentes encontraram o quê? 2 porções de maconha, R$ 168 e um aparelho celular. Isso junto com o menor. Mas daí a polícia foi em busca do local lá do início da fuga. Em um compartimento localizado em uma bolsa estava, deixa eu botar aqui para vocês verem, para não dizer que eu sou mentiroso, 40 tijolos de maconha, totalizando 33,5 quilos quase. Diante da situação, o adolescente foi apreendido, encaminhado à delegacia de polícia juntamente com os entorpecentes e demais materiais para os procedimentos legais. Depois, provavelmente, foi liberto aí com um familiar, uma pessoa que é responsável pelo menor de 17 anos com 40 tabletes de maconha. Bom, vamos falar de uma coisa mais alegre. Um orgulho para a nossa co-irmã cidade de Garibaldi.
E também para a Serra Gaúcha, né? Orgulho para a Serra Gaúcha. O que parecia ter uma conclusão enxergada muito longe, lá no final do túnel, vai acontecer nesse sábado. Chegou o dia da sua inauguração. A Van Garibaldi, localizada na BR-470, bem na divisa aí entre Bento Gonçalves e Garibaldi. Essa será a 22ª loja no Rio Grande do Sul e a 193ª no Brasil. Um investimento bem alto para enaltecer a Serra Gaúcha, com Estátua da Liberdade, praça de alimentação, ambiente climatizado, mais de 350 mil produtos e o mais importante, neste sábado seu proprietário estará presente na inauguração. Luciano Hang, o velho da van. Neste sábado estará em Garibaldi a partir das 10 horas da manhã. Então, 10 horas da manhã, Garibaldi entrará para a história. Deixa eu tirar aqui a minha imagem da frente. A imagem de fundo, você ficou meio intrigado hoje? São 3 cores, e você já viu que são 3 cores. Pois todo mês tem uma cor diferente, nesse mês são 3 cores. O vermelho para conscientização da doação de sangue. O laranja, que está ao centro, para conscientização do combate à leucemia. E a cor violeta. A cor violeta é conscientização da violência contra pessoas idosas. Então, nesse mês, temos quase um arco-íris para nos lembrarmos de coisas que em uma sociedade normal não precisaríamos nem alertar. Mas vivemos todos os dias em guerra, temos que matar um leão a cada fase da vida e no final, nunca é como planejamos. Mas vamos levando a vida como dá. Desejamos a todos um bom feriado, um bom feriadão, né? Se for um feriado, amanhã é feriado, Corpus Christi. E se for um feriadão, um bom feriadão para você. Depende da sua concepção. Mas nós, amanhã, estaremos de volta com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Um grande abraço. Tchau!